sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado de terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos verão, e vós vereis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. O filho honra o pai, o servo o seu senhor. Eu sou o pai, e onde está a minha honra? Eu sou o Senhor, e onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos o teu nome, nós o teu nome? Ofereceis sobre o altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos de profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis o animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te fará favorável, te será favorável, diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu tenho prazer em vós, eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, e que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Senhor nosso Deus, Pai querido, existem coisas que nós às vezes não prestamos atenção, fazemos sem perceber, falamos sem perceber, agimos, ó Deus, na vida de pessoas às vezes sem perceber. E sem perceber, nós estamos entristecendo o teu coração e o coração de algumas pessoas. Por isso, Pai, fala conosco nessa noite, para que não haja mais essa insensibilidade, essa falta de percepção do agradável a Ti, do santo, do sagrado, daquilo que devemos honrar a Ti nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, queridos? Eu quero nessa noite falar sobre a importância da qualidade do que nós estamos oferecendo para o nosso Deus. Queridos, isso é do ser humano. Sem a gente perceber, nós vamos caindo na qualidade. Talvez um dia você tenha trocado de fornecedor
de algum tipo de alimento para a sua casa? Porque você foi percebendo que ao longo do tempo, aquele restaurante que você comia, aquela padaria que você comprava o pão, né? Aquele mercado onde você comprava ali as verduras, as frutas frescas, você foi percebendo que aquela qualidade foi caindo, e caindo a um ponto de você não conseguir mais comer aquele alimento. Talvez você tenha contratado alguém para a sua casa fazer um serviço, mas que com o passar dos anos, aquele profissional foi se tornando uma pessoa sem motivação, desleixado, fazendo as coisas pela metade, com má vontade, e você diz assim, eu não tenho condição mais de contratar esse profissional, porque eu conheci ele numa época que ele fazia um serviço excelente, mas agora a coisa está muito difícil. Irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre essa situação, primeiro na vida do povo de Israel, depois eu vou trazer para a nossa, para a gente entender o que está acontecendo hoje nas nossas vidas em relação a Deus e à obra de Deus. O profeta Malaquias escreveu esse livro, que foi o último livro do Antigo Testamento. Malaquias é o último dos 12 primeiros, dos 12 profetas menores. Ele escreveu mais ou menos por volta do ano 450 a.C. E depois passaram-se aí mais de 400 anos sem que houvesse profeta em Israel. Deus simplesmente se calou durante 400 anos. Não houve um homem que levantasse em Israel para falar da parte de Deus, como foi esse último aqui, Malaquias. E o que Malaquias estava falando? Malaquias estava dizendo que esse povo estava oferecendo para Deus tudo que era de ruim, tudo que era de péssima qualidade, o resto do resto, eles estavam oferecendo para Deus. Mas vamos entender por que isso estava acontecendo. Malaquias é um profeta pós-exílio, ou seja, aquele período de 70 anos que o povo de Israel, por andar longe de Deus, Deus permitiu que eles fossem conquistados pelo exército da Babilônia. O rei Nabucodonosor, na época, invadiu Jerusalém. Primeiro ele sitiou, quase matou todo mundo de fome e sede dentro daquela cidade, tá? E aí depois que ele fez isso, ele tomou a cidade, ele pegou todos os utensílios da casa de Deus e levou lá para o reino da Babilônia. Mas junto ele levou também os melhores que existiam em Israel, levou os príncipes de Israel, levou os filhos dos príncipes, levou os melhores carpinteiros, ferreiros, pedreiros, porque eram os profissionais, os engenheiros da época, né? Eram os pedreiros, carpinteiros e ferreiros, os homens que trabalhavam com fundição de metais. Pegou esses homens, levou eles para a Babilônia e deixou Israel à míngua. Jerusalém ficou abandonada, muros derrubados, portões queimados, templo violado, quebrado, saqueado. E esse povo ficou lá vivendo esse opróbrio durante 70 anos. Mas lá na Babilônia, aquele povo que foi para lá, aquela geração morreu. Porque passaram 70 anos, nasceram filhos e filhas, e uma geração que nunca pisou em Jerusalém, não conhecia o templo, não conhecia a cidade, não tinha amor a Israel, nasceu lá no cativeiro, no exílio da Babilônia. 70 anos depois esse povo volta, e volta sem a menor ligação entre eles e a cidade, entre ele e a história da cidade, porque eles cresceram meninos e meninas lá na Babilônia, e de Jerusalém, e de templo, e de vida com Deus, eles conheciam muito pouco. Inclusive não foram todos que voltaram da Babilônia, porque a volta foi uma coisa que não era obrigada, né? Foi facultativa, e muitos ficaram lá porque desobedeceram a palavra de Deus e casaram suas filhas e filhos com homens e mulheres babilônicos, e formaram famílias híbridas, que muitos não conseguiram mais regressar, porque os filhos e netos não queriam voltar para Jerusalém. Volta ali um troço meio esquisito ali, sabe, um misto de gente que tinha um pouco de saudade, os idosos que ainda, né, permaneciam vivos, muito velhinhos e tal, enfim, voltam para Jerusalém. E eles começam a reerguer a cidade, primeiro os muros, os portões, que foram feitos por Neemias, juntamente com Esdras, e o que acontece naqueles dias é que o templo foi a última coisa que eles restauraram. E aí por isso Ageu escreve a sua profecia dizendo: ainda é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto a minha casa, ou seja, o templo, permanece em ruínas. E aí depois de uma bronca que eles receberam de reconstruir o templo, mas eles estavam servindo a Deus de uma péssima qualidade.
O povo que voltara do exílio era um povo indolente, desanimado com as coisas relativas a Deus, e isso eles diziam, porque a gente ficou longe, a gente sofreu muito, e a gente tem um coração muito marcado. Hoje, quantos cristãos estão aí dizendo, eu fui marcado porque eu passei por situações dentro da igreja, da casa de Deus e tal, do problema que eu vivi. Muitos deles nasceram lá e não tinham ligação emocional, cultural e muito menos espiritual com aquela cidade. E no início, do livro aqui de Malaquias, Malaquias faz uma relação entre Jacó e Esaú. E nessa relação dá a entender que Deus gostava de Jacó e amava Jacó de graça. E Deus não ia com a cara de Esaú. O problema de Deus com Esaú era pessoal. Ou seja, eu não gosto desse cara. Mas não é não. No texto que a gente leu aí, de Malaquias 1, diz assim, no versículo 2, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei quem? Jacó. Deus explica porque que amou Jacó? Não. Mas deixa estar que ele estava falando com gente que sabia muito bem do que Deus estava falando. Por que que Deus não amava Esaú e por que que ele amava Jacó? Porém aborrecia Esaú e fiz os seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ou seja, eu não gosto dele, não amo ele tem problema comigo e a terra dele se tornou uma desolação. Eu entreguei essa terra à maldição. É por aí. Só que quando a gente vai analisar essa expressão, eu amei Jacó, a gente percebe que essa rejeição a Esaú tinha um motivo. Lá atrás, quem conhece a história desses dois homens, eles eram filhos de Isaac, filhos de Abraão. Nasceram 2 filhos que eram gêmeos, Esaú e Jacó. Eles cresceram. Jacó era um homem que se dedicava ao cuidado do plantio. Seu irmão era caçador, e ele era um exímio caçador. Mas teve um dia que ele saiu para caçar. Você sabe que nem todo dia é o dia do caçador, tem dia que é o dia da caça, Isso acontece até com os leões. Ele não pegou nada naquele dia, e voltou do campo esbaforido, com fome. Você imagina, o dia inteiro o cara tentando caçar, não conseguiu, estava com fome. Quando ele chegou lá, viu o irmão preparando um cozinhado de lentilhas. Ele viu aquele cozinhado, o cheiro devia estar muito bom. Ele disse, meu irmão, me dá um pouco desse cozinhado. E ele disse, não, isso aqui eu preparei para mim, mas se você quiser tem um acordo, Você tem a bênção da primogenitura, passa ela para mim, e eu troco pelo cozinhado de lentilhas. Por que Jacó fez essa proposta? Irmãos, uma proposta indecente, uma proposta indecorosa, Trocar um prato de comida por uma bênção que ele receberia do seu pai, por ser o filho mais velho. Esaú nasceu minutos antes de Jacó, por isso era o filho mais velho. Ele tinha direito à porção dobrada na herança do pai. Ele tinha direito de determinar os destinos da família. Se o pai morresse, era ele que substituiria o pai no clã da família, E por isso ele também receberia, antes da morte do seu pai, uma oração com imposição de mãos, onde o pai passaria para ele todas as bênçãos que ele recebeu do seu pai Abraão. Isso era muito importante. Mas o que Esaú faz? Esaú simplesmente diz uma coisa para Jacó: de que me aproveita a bênção da primogenitura se eu aqui estou morrendo de fome? Está feito o negócio, passa para cá esse prato de comida, está entregue. Irmãos, isso feriu profundamente o coração de Deus, porque Deus havia preparado uma bênção que ele entregaria através do pai para Esaú, e Esaú disse, eu estou me lixando para essa bênção, estou nem aí, eu quero matar minha fome agora, amanhã a gente pensa no resto. Será que hoje tem muito cristão agindo assim? Amados, e ele fez, e porque ele fez a troca, os descendentes dele passaram a viver debaixo da égide dessa troca maligna, maldita. Jacó amava a Deus, Jacó almejava essa bênção, que ele não tinha direito, mas ele sonhava com ela todos os dias. Ele chegou a fazer besteira por causa dela.
Jacó foi errado quando ele enganou seu pai cego, se fez passar por Esaú para pegar aquilo que ele entregou lá naquele dia que ele trocou por um prato de comida. Mas tinha uma coisa em Jacó que chamava a atenção de Deus: ele não tem direito, mas ele valoriza essa bênção, ao passo que o que tem, não valoriza. Será que você conhece alguém assim? Que tem direito a coisas que não valoriza, e o outro que está do lado, se eu tivesse essa oportunidade, se eu tivesse essa bênção, né? Pois é, aí Deus faz nascer de Esaú um povo chamado o povo de Edom, edomitas. Edom vem de uma palavra hebraica que significa vermelho. Alguns teólogos dizem que essa significação da palavra vermelho, Edom, vem daquele cozido que ele trocou lá, porque era um prato vermelho. Alguns dizem que a terra de Edom era uma terra feita por um barro vermelho, por isso quem morava lá era chamado de edomita, ou seja, quem mora numa terra de barro vermelho. Alguns dizem que isso tem a ver com o fato de Esaú ser ruivo, ele era muito ruivo, cabelo de fogo mesmo, né? E por isso ele recebeu essa denominação de Edom, vermelho. Mas não importa, irmãos, o que importa é que essa terra estava debaixo de maldição. E diz o versículo 4, olha o que Deus diz: se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei Edom, e será chamado de... Olha, irmãos, se você ver, foi colocado um hífen no texto original, em cada palavra: terra, hífen, hífen, perversidade. Logo a seguir, povo, hífen, contra, hífen, quem, hífen, hífen, Senhor, hífen, está, hífen, irado, hífen, para sempre. Isso aqui é para dar ênfase a essas palavras, como que ligando umas nas outras. Irmãos, sabe quem era esse povo contra quem o Senhor estava irado? Eu e você. Se não fosse a graça do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, nós estaríamos condenados à morte, porque nós éramos por natureza chamados de filhos da ira de Deus. Mas o sacrifício de Jesus mudou toda a nossa história. Esaú não teve essa oportunidade, porque ele viveu na lei, e na lei não havia esse espaço, mas o Senhor criou um espaço para nós, para nos tirar da condição de filhos da ira, e nos chamar a sermos filhos do Deus Altíssimo. Mas eu pergunto, até que ponto nós temos valorizado o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário? Quando nós observamos o comportamento dos dois, a gente percebe que havia uma diferença. Eles eram gêmeos, talvez muito parecidos, mas, no entanto, um agia de uma maneira e o outro agia de outro. Eles tinham direitos, um tinha mais direito, mas ele abriu mão do seu direito por um prato de comida. Irmão, será que nós não temos trocado o imediato por bênçãos eternas? Será que nós não temos trocado a misericórdia de Deus para atrairmos de novo sobre nós a sua ira? A rejeição de Deus por Esaú, queridos, era algo tão forte que ninguém podia mudar essa situação. O versículo 4 diz aí claramente: esse povo que é contra mim, o Senhor está irado para sempre. E os edomitas nunca se ergueram. Quando ele se erguia um pouco, vinha outra queda. Um povo que era realmente aborrecido de Deus. Nós éramos esse povo, e o Senhor nos deu uma nova chance. E nós devemos lembrar que a ira de Deus em relação a Esaú tem a ver com o seu desprezo pela bênção de Deus. E como que a gente pode desprezar a bênção de Deus? Esse desprezo, queridos, se revela de várias maneiras. Uma delas é a valorização do que fazemos para Deus e do que Deus significa para nós.
No versículo 6 do texto que a gente leu, diz assim: o filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Amados, eles não estavam percebendo que o que eles estavam fazendo era algo que aborrecia tremendamente o coração de Deus. Eles não estavam percebendo, porque eles estavam assim, tipo, está tudo bem, as cerimônias estão acontecendo na igreja, no templo, a gente vai lá nos sábados, porque eles cultuavam a Deus no dia de sábado, e a gente leva os animais para o sacrifício pelos pecados, que era o sacrifício de libação, né? E os sacrifícios de agradecimento a Deus, que eram feitos nas festas que eles comemoravam o ano inteiro em Jerusalém, festas do calendário religioso, né? Então eles levavam animais para agradecer a Deus e tal. A coisa parecia estar correndo muito bem, mas acontece que eles estavam desprezando, e esse desprezo se revela quando a gente vê aí o versículo 8 do texto que a gente leu, né? Quando trazeis o animal cego para os sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta o teu governador, acaso terá ele agrado em ti? E te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, vocês estão demonstrando mais respeito pelos homens, pelo governador, do que por mim. Se eu sou o pai de vocês, onde que vocês estão me honrando? Porque existia um mandamento, através de Moisés: honra teu pai e tua mãe. Se eu sou o Deus de vocês, né? Se eu sou aquele que cuida de vocês, eu sou o Senhor de vocês, onde está o respeito de vocês para comigo? Irmãos, nas mínimas coisas, nós revelamos o quanto Deus significa para nós. Alguns anos atrás, o bispo Roberto compartilhou isso com os primeiros membros, né, da Igreja de Nova Vida no Brasil. Ele disse: irmãos, olha só, nós precisamos apresentar o melhor para Deus. Naqueles dias, as igrejas eram os piores prédios da cidade, os mais mulambentos, os mais mal cheirosos, os mais mal construídos, não existia arquitetura, principalmente os templos evangélicos eram assim algo jogado fora. E o apóstolo, o nosso bispo Roberto, né, por que não chamar de apóstolo Roberto, porque esse verdadeiramente foi um apóstolo, porque ele do nada ele fundou, né, um ministério no Brasil. Esse é o trabalho de um apóstolo. Muitos hoje se chamam apóstolo, mas não sabem nem o significado dessa palavra, né? Enfim. E ele disse: irmãos, precisamos apresentar para Deus o melhor. E o primeiro templo que a Nova Vida construiu, assim, depois que ela já tinha uma certa estrutura, foi aquele prédio lá em Botafogo, um prédio com 7 andares, um santuário para 900 pessoas, com cadeiras, né, estofadas, poltronas, ar-condicionado de cinema e tal, e aquele prédio, muita gente, meu Deus, que igreja bem bonita, que igreja bem construída e tal. E o bispo Roberto dizia o seguinte: quando chegar domingo, né, você vir ao culto, ou qualquer dia da semana, não vista qualquer roupa, não. Não pega aquela roupa que você usa para trabalhar, aquela roupa que você vai para a feira com ela, você vai fazer a compra no mercado, né? Aquela roupa que você vai para passear com a família em qualquer lugar no final de semana. Não pega essa roupa, não. Separa uma roupa que seja para adorar a Deus, né? Porque quando você recebe um convite de um amigo seu, um parente, alguém da sua família, do seu círculo de amizade, para ir no casamento dele, você, né, vai lá, pega aquela roupinha melhor que você tem, coloca. E tem gente que não tem essa roupinha melhor, vai até alugar uma roupa melhor. Não, eu tenho que honrar esse convite que eu recebi. Eu não posso aparecer lá no casamento do meu amigo, do meu melhor amigo, de alguém da minha família, vestido como se eu fosse ao supermercado. O que ele vai pensar? Ele vai pensar que eu estou achando que o casamento dele não é uma coisa importante. O casamento dele é uma coisa qualquer. O casamento dele é um lixo. Você pensa assim, né? Então você se veste melhor, você vai melhor. E aí a Nova Vida foi caminhando nessa visão. E muita gente dizia assim: aquela igreja é igreja de rico. Sabe aquele rico que ganha um salário mínimo, né, mas que tem o prazer de vestir a sua melhor roupa
para ir à casa do Senhor, esses eram os ricos que frequentavam a igreja Nova Vida. Mas sabe o que acontece? Tudo que você faz para Deus, e faz com esmero, faz com capricho, faz com vontade de servir a Deus, né? Deus abençoa. E normalmente as pessoas que fazem isso, elas vencem a crise, elas produzem, elas crescem, elas melhoram. E essas pessoas cujas mentes foram transformadas em algo para adorar, servir ao Senhor com qualidade em tudo que faziam, começaram a fazer isso também dentro da sua casa. Quando nós construímos esse templo aqui, e nós colocamos os banheiros todos em granito, e as pastilhas na parede, sabe, e as portas dos banheiros, me lembro na época, não esqueço até hoje, cada porta daquela, há mais de 15 anos atrás, custou R$450, cada porta daquela, que está ali até hoje, atura até o dia de hoje, né? Porque foi bem construído. Na época tinha gente, não, isso aqui é muito caro, para que isso tudo? Irmãos, primeiro que dura, e segundo, que a gente passa uma ideia de coisa boa para a casa de Deus. Mas eu me lembro que alguns irmãos me procuraram e disseram assim, sabe, bispo, esse azulejo que o senhor comprou aqui, né, esse revestimento de parede, eu comprei um igualzinho para a minha casa. Sabe aquele piso que o senhor botou em tal lugar? Olha, alguns iam me perguntar, onde o senhor comprou esse piso? Porque eu quero comprar um igual para botar na minha casa. E eu vi os irmãos nesse período construindo, melhorando as suas casas, adquirindo terreno, né? Porque aquilo que a gente faz pela obra de Deus retorna para a nossa vida, porque Deus abençoa. Amém, igreja? Retorna para a sua vida, né? Mas se você na obra de Deus, você é um desmazelado, você é uma pessoa, não, para Deus qualquer coisa serve, Deus sabe, Deus entende, Deus não se importa com isso. Você que pensa, e Deus não se importa com isso. Deus se importa com tudo que a gente faz, com tudo que a gente fala, com tudo que a gente é, com tudo que a gente pensa. Deus está falando aqui no texto, vocês pensam isso a respeito de mim. Você sabe que às vezes você reclama, olha aí o que diz o versículo 13, olha aí. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Tem gente que faz a obra de Deus reclamando, dizendo, que troço pesado, que cansaço. Sabe, eu estou enjoado já, esse negócio, sabe, está ficando pesado. Tem crente que fala isso. Fazer a obra de Deus para ele é uma canseira, dá um desânimo, não tem vontade de fazer. Amado, nós recebemos a honra de representar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores nessa terra. Isso não é canseira, isso é honra, é privilégio. Reunir a tua família num dia de domingo e vamos à casa do Senhor, porque você é um privilegiado em poder fazer isso, porque muitos não podem fazer, porque não conhecem o Deus dos céus e da terra, a quem você conhece e adora. Muitos estão presos a vícios, presos a comportamentos malignos que estão destruindo a sua vida, comportamentos de Esaú, porque não tem vontade de zelar pela bênção que Jacó tanto amava e desejava. Você é um privilegiado. O problema é o que nós estamos fazendo com a bênção que Deus nos deu. Muitos cristãos estão fazendo isso em nossos dias. E aí diz o versículo 9, olha o que Deus fala no versículo 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. O cara vai na hora de oferecer um animal, pegava lá aquele animal coxo, que já não aguentava andar, pegava aquele animal cego, já velho, que nem enxergava mais, pegava aquele animal que para ele só tinha uma semana de vida, esse aí ou sacrifica ou vai morrer. Então pegava esse animal, levava na maior caraça de pau para os sacerdotes. Os sacerdotes faziam vista grossa e ofereciam esses animais para Deus. Amados, isso estava entristecendo profundamente o coração de Deus. Como é que eu vou ouvir a súplica de vocês? Como é que eu vou conceder a minha graça a vocês, se vocês trazem esse tipo de oferta? Tomara, diz o versículo 10, houvesse entre vós quem fecha as portas
para que não vos acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Amado, hoje nós temos uma quantidade considerável de cristãos que serve assim a Deus: se não chover, eu vou à igreja. Se não esfriar muito, porque esfriando muito também fica complicado. Se ninguém me convidar para uma festa, um casamento, um aniversário, se não tiver um evento na minha empresa, se não tiver nenhum contratempo, eu vou à igreja. Do contrário, Deus tem que entender que ninguém é de ferro. E aí a gente vê o pessoal sábado por aí, nas festas e tal, né, nos embalos de sábado à noite, e quando chega domingo de manhã, aquele buraco dentro da igreja. Por quê? Porque eu estou cansado. Não dá mais. Eu não consigo servir a Deus, porque a minha prioridade, irmãos, existem escolhas que a gente faz na vida. Hoje de manhã eu falei sobre um testemunho que eu recebi do pastor no congresso que teve agora da Nova Vida, lá em Mindóia, na semana retrasada. Tivemos um congresso no qual eu estava lá como bispo, preguei para eles e tal. Falei sobre unidade, irmãos. Olha, desci o cajado naquela turma de pastor lá sobre unidade, porque eles querem unidade dos membros da igreja dele, mas quando chega na hora do conselho, eles são os primeiros a ser desunidos, né? A turma lá passou mal na minha palestra. Mas enfim, um pastor me procurou e disse assim: bispo, eu sou da Nova Vida desde 79 como membro. Eu ganhei dele só em 2 anos, porque eu sou de 77. E eu entendo que estar num congresso como esse é uma obrigação, mas não é só uma obrigação, é um prazer e uma honra estar com vocês numa ocasião como essa, uma vez por ano, para a gente ouvir de Deus. A gente passa o ano todo pregando, a gente precisa ouvir de Deus. Mas na minha região, a qual eu pertenço, eu sou pastor na região dos Lagos. Ele é pastor da Igreja Nova Vida em Guaba Grande, esse pastor. Ele disse: lá na região dos Lagos, Guaba Grande, São Pedro de Aldeia, Araruama, Cabo Frio, Búzios, Rio das Ostras, nós somos lá 13 igrejas de Nova Vida. Das igrejas todas, a menorzinha é a minha, né? Eu sou, vamos dizer assim, a igreja mais simples é a nossa lá. Mas eu me faço de tudo para estar aqui. Mas daqueles 13 pastores lá, só tem 2 aqui. 11 não vieram. E vão apresentar com certeza uma desculpa, né? Um problema, uma necessidade. Ele estava me contando do que ele teve que fazer para estar lá nesse congresso. Ele é professor de educação física, e uma outra matéria que ele falou lá para mim que eu não estou lembrando. Ele é professor do Estado. E ele já tem tempo para se aposentar. Ele falou: já trabalhei além da conta do que eu devia, então entrei com pedido de aposentadoria e eles estão me enrolando. E na semana antes do congresso, né, eles me chamaram para voltar para a sala de aula, mesmo estando eu já com condição de aposentadoria. Eu fui lá, me apresentei e disse para ele: olha, eu não tinha que estar mais aqui, mas eu sou um homem obediente, né? Se me chamaram, eu estou aqui. Aí o senhor vai pegar as turmas tal e tal, e o senhor começa essa semana agora. Ele falou: tudo bem, eu começo essa semana agora, não tem problema, mas semana que vem eu vou faltar a semana toda. Mas como é que o senhor começa agora e vai faltar? Sim, porque eu tenho um compromisso com a denominação a qual eu sou pastor. Eu vou estar num congresso e eu estou já avisando vocês que eu não vou poder estar aqui. Isso é um compromisso firmado e eu não perco. Todos os congressos eu já fui. Eu não vou faltar esse não, por causa de vocês. Se vocês quiserem, está bom assim. Se não quiserem, depois a gente conversa. Agora tem uma coisa: eu não aceito nem que vocês me tirem o ponto, porque essa situação está armada por vocês. Eu não tinha nem mais que estar dando aula. Irmãos, ele se posicionou e foi para o congresso. Ele podia ser mais um que depois ligaria para o bispo e dizia: bispo, não deu não, estava tudo certo de ir, mas na última hora me chamaram para dar aula, eu tive que dar aula e tal. Irmãos, tem coisa que a gente tem que se posicionar. Você não tem ideia do número de convites que eu recebo para pregar aqui e acolá, e eu digo não. Você sabe por que eu não sou um bispo ausente aqui na igreja local? Porque eu tenho que dizer muito não.
Os pastores me convidam direto para pregar domingo à noite na igreja deles. Domingo de manhã eu disse: irmão, olha só, eu sou bispo e sou pastor de uma igreja local. Domingo, não. Escolhe outro dia. Então você vê que domingo eu não falto. Raridade, um ano inteiro, uma vez, porque eu fui atender um pedido que não teve jeito. Como aconteceu, por exemplo, agora de uma ordenação pastoral. Não tem como fazer ordenação pastoral sem bispo. Não tem, é proibido. Então eu tive que fazer. Mas eu entendo o seguinte: essa é a minha igreja, essa é a minha responsabilidade. Eu não posso ficar me excusando, entendeu, de fazer o que eu tenho que fazer aqui, porque eu fui atender ali e acolá. Atendo a minha condição de bispo, mas peço aos pastores que se adaptem à minha situação, porque eu tenho responsabilidade, zelo com a obra e com a casa do Senhor. Às vezes alguém me convida: bispo, olha, meu casamento vai ser no sábado e tal, eu queria que o senhor fizesse. Tudo bem, não tem problema, eu faço casamento. Ah, mas depois do casamento eu preciso que o senhor vá na minha festa. Irmão, aí você já entrou num campo que não dá. Você quer que eu vá na sua festa? Casa na sexta-feira, eu fico lá até 1 da manhã, se você quiser. No problem, não tem problema. Agora, sábado, terminou de fazer o casamento, eu vou te dar um abraço no altar, que Deus te abençoe. Fui. Porque 6 horas da manhã eu estou acordando no domingo. E eu não pego a mensagem que eu preguei há 3 anos atrás, passo um ferro no papel embolado e trago para você, não, irmão. Sábado eu estou debruçado nos livros, na Bíblia, na oração, na busca de Deus. Senhor, fala comigo. Porque nós temos que adquirir prioridades na nossa vida para servir a Deus, irmãos. Eu vejo hoje uma turma de crente que quer servir a Deus, mas com animal com olho furado, cego, manco, entendeu? Doente, é o que ele oferece para Deus. Senhor, ó, a minha vida está aqui é o que sobrou. Inclusive até com as finanças. Tem gente que dá o dízimo se sobrar, dá oferta se sobrar. Deus é sempre a sobra da vida dele, a sobra do tempo, a sobra dos dons, a sobra dos talentos, a sobra do... Se sobrar, toma aí, Deus. Isso é princípio de Esaú. E como a gente quer a bênção de Jacó com esse princípio? Como a gente quer... Você conseguiria, de uma autoridade, como Deus falou aqui, o governador de vocês vai aceitar um animal desse? Não, não. Irmãos, tem um caminho para sair da crise. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Jacó agradou a Deus, porque ele valorizou, mesmo sendo a ele um homem ainda a ser trabalhado. O caráter de Jacó precisava ser trabalhado, e Deus trabalhou. Mas como Deus trabalhou? Já que Ele quer a bênção, então eu vou fazer o seguinte: Deus pegou a bênção está aqui, Jacó, vem me seguindo, vem me seguindo, vem me seguindo. Aqui, tá, a bênção está aqui, vem atrás de mim, vem. E Deus atraiu ele com a bênção, e ele foi melhorando, ele se tornou um homem de Deus. Mas Deus não conseguia fazer isso com Esaú, porque Esaú desprezou a bênção. De que me vale a bênção da primogenitura, o direito? Se eu estou aqui morrendo de fome, eu quero um prato de comida. Primogenitura que vai para o ralo. Como é que você acha que Deus sentiu isso? Muitos de nós, irmãos, temos feito isso. Você sabe por que muitos casamentos hoje estão em crise? Vou dizer para você por quê. Porque o marido e a esposa, quando eram namorados, era cheio de cuidado um com o outro, cheio de carinho, cheio de amor, consideração. O rapaz era capaz de tirar a roupa, botar no chão para a menina passar na lama. Hoje ele pega a esposa e empurra dentro da lama. Hoje a vida dele, ele é um casado, mas dentro de casa ele é um eremita. Primeiro eu, depois eu, sempre eu, a minha vontade, o que eu quero, os meus planos, os meus sonhos. Você é uma coisa que entrou na minha vida, não sei nem porque que entrou. E aí o casamento vai mal, corre para o gabinete: pastor, me ajuda aí. Qual é o animal que você está oferecendo para a sua família? É o manco? É o coxo? É o cego? É o dilacerado? É o doente? E como é que você quer que sua família dê certo? O cuidado, o carinho, o relacionamento, o tratamento, a vontade de estar junto, o desejo de amar. O que foi acontecendo que no meio do caminho isso acabou?
e você agora está servindo a sua família e o seu casamento com sobras. Você sabe aquele funcionário que entrou na empresa todo empolgado, primeiro emprego, e ele chegava lá, sabe, não tinha tempo ruim para ele. Eu estou aqui, chefe, o que der, o que vier, o que eu puder ajudar, conta comigo e tal, e vamos lá e tal. E aí o chefe começa a se agradar dele e tal, e ele sobe um pouquinho, aí ele vira chefe. E depois que ele vira chefe, aí ele, não, agora é diferente. Eu antes era novo na empresa, agora já estou aqui com 15 anos, 20 anos de empresa. Essa garotada nova que está chegando aí tem que largar o couro. Eu não, já larguei muito o meu couro. Né? E aí ele começa, não, irmão, vai ter um serão aí para fazer, tem um negócio na empresa para fazer, nós temos que melhorar essa área aqui. Não, tem condição não, conta comigo não, já fiz muito. E aí ele começa a se esquivar de tudo que ele pode fazer para fazer a empresa crescer, para melhorar. Aí surge alguém novo e toma o lugar dele. O patrão entrega para o novo. Aí ele corre para a casa de Deus, Senhor, o diabo está me perseguindo lá no meu ambiente de trabalho. Isso é Satanás, isso é coisa do diabo. Entrou um cara lá que virou um inferno na minha vida, meu patrão agora me odeia. Ô meu amado, qual é o tipo de sacrifício que você está fazendo? Qual é o animal que você entrega lá? Você antes falava a verdade, agora se bobear, você mente para ter um lucro maior naquilo que você faz. Como é que Deus vê tudo isso? Vamos falar da sua igreja. Aqui. Como é que você tem feito com a sua vida? Eu vou à igreja quando dá, quando não chove, quando não faz muito frio, quando o vento está favorável. Eu ofereço para Deus lá o meu animal meio mancozinho, meu animal que está meio cego e tal. Mas Deus sabe, né? Deus entende, Deus é maravilhoso, Deus ama. Ele é pai. E ele disse, onde está a minha honra como pai? Ele é Senhor. Onde está a consideração de vocês como Senhor? Tem pessoas que vêm para a igreja, vê um irmão aqui numa área servindo a Deus, coitado, com a maior boa vontade possível, fazendo o que não sabe, fazendo o que pode, tudo que tem condição para melhorar aquela área ali. Aí tem um abençoado que está aqui, que sabe tudo daquilo ali, mas não passa nem perto. Não, eu já faço isso lá fora, já trabalho nisso, não, estou cansado demais, deixa, o irmãozinho está aí todo atrapalhado, mas deixa que Deus vai ajudar, Deus é bom, ajuda ele. De vez em quando a gente fica sabendo de um abençoado, irmão, que está na área, que é da área, que faz aquilo, está conosco há 10 anos, está vendo a gente penar, mas não faz nada. Mas na hora da oração, semana do projeto de vida com Deus, ó Senhor, abre as portas, Senhor, abençoa, faz chover na minha horta, Deus. Será que Deus vai fazer? Será que Deus tem condições de fazer? A gente sabe que Deus é todo poderoso. Ele pode todas as coisas. Mas tem uma coisa que Deus resolveu não poder, pelo desejo dele, pela vontade dele, pela decisão dele. Ele diz, eu não posso rasgar a minha palavra, nem para te abençoar. Eu não posso fazer a minha palavra cair, a minha palavra não cai. E Deus não vai fazer isso nem para nos abençoar, querido. Se a gente não obedece, se a gente não satisfaz as condições para tal, Deus não pode rasgar a palavra dele para nos abençoar. Então nessa noite eu quero dizer a você, o que você tem feito com a sua vida diante de Deus? O que você tem feito pela sua família? O que você tem feito pela sua empresa? O que você tem feito pela sua igreja? Nós estamos aí num desafio de obra. A gente faz uma campanha que dá 33 mil, no último mês chega a 20 mil, quase 13 a menos. A gente faz uma campanha contando com esse dinheiro, com esse recurso, faz compromisso em cima dele, depois o dinheiro não vem.
Eu tive problemas, eu fiz uma viagem e tal, não estava no script, mas gastei mais do que eu achava que ia gastar nessa viagem. Eu comprei um negócio novo lá para casa, a televisão já estava pequena, queria uma maior, e por isso o recurso faltou. Amados, o que a gente está apresentando para Deus é a sobra. Eu digo a você que a crise pode ficar para fora daquelas portas ali, e para fora das portas da sua casa, se você amar a Deus de todo o teu coração. Nós temos uma infinidade de testemunhos, irmãos e irmãos, que amando a Deus, receberam milagres na sua vida, porque Deus viu o coração amoroso, desprendido, um coração cheio de desejo por Deus na vida desse crente. Mas o que a gente está vendo hoje, irmãos, são crentes frios, afastados, coração endurecido. Porque eu sofri muito. Porque o mau testemunho do irmão fulano. Irmãos, é a mesma desculpa daquela turma que passou 70 anos na Babilônia. É a mesma desculpa. Mas Deus tinha deixado bem claro o que Ele esperava deles. E não era um animal coxo, doente, cego, à beira da morte. Deus não esperava isso deles, mas que eles separassem o melhor e dizer: Senhor, eu tenho aquele ali que está quase morrendo, mas aquele não serve para ti, ele não serve para o governador, então não vai servir para ti, está aqui o meu melhor. Sabe por quê que Deus se agradou, né, de Esaú? Aliás, Deus não se agradou de Esaú, porque Esaú veio e trouxe uma oferta do campo, ao passo, aliás, Caim, né? Caim trouxe uma oferta do campo, mas Abel não, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste se agradou o Senhor. Eu vejo que o princípio, irmãos, está na Bíblia, mas a gente olha para a Bíblia e faz de conta que a gente não está entendendo. Mas se o nosso coração se quebrantar, e se você disser: Senhor, eu estou entendendo, eu estou fazendo isso contigo, tudo que sobra eu dou para ti, sobra o meu tempo eu dou, sobra o talento eu dou, sobra a vontade eu dou, sobra, sabe, o ânimo eu dou, e às vezes ainda acho: que canseira fazer a tua obra, que canseira estar na tua casa, que canseira servir no ministério da igreja. Amados, se nós formos assim, as maldições que Deus falou sobre a terra de Edom vão acontecer na nossa terra, na nossa casa, na nossa família. Mas quando a gente serve a Deus com o melhor, as maldições são repreendidas, porque por vossa causa repreenderei o devorador. Você sabe o que é o devorador vir sobre a sua vida e Deus fala assim: não, nesse você não toca, porque esse me serve, esse me honra, esse me ama, esse prioriza a minha vontade. Mas o que eu percebo hoje, irmãos, é que a turma está querendo ir para o santuário, oferecer uma coisa qualquer, um tempinho, e se o pregador passa do tempo, agora 9h30, o bispo tem que acabar logo com esse negócio aí, porque, né, amanhã eu tenho que trabalhar, hoje eu vou chegar em casa, ver o resto do Fantástico e tal. E aí vai o ímpio, que está lá servindo a demônios, entra pelas madrugadas batendo tambor em casa de demônios e não está nem se importando com isso, ao passo que o povo de Deus, você já viu algum desfile de carnaval ser cancelado na Marquês de Sapucaí porque choveu? Teve algum cancelado? Choveu, não teve o desfile? Irmão, já vi desfile lá pela televisão que você não conseguia nem ver a imagem. Era chuva pura, uma chuvarada caindo, e aquela turma lá, e deixa chover que tá bom. Agora, crente é feito de açúcar, se bater chuva nele, ele derrete.
Eu fico pensando no ano que chover na Festância. Deus tem sido misericordioso, irmão. A gente ora e não chove. Mas teve um ano que deu um ameaçozinho de chuva, deu uma garoinha, já teve gente que não foi. Na festa não choveu nada, mas já teve crente que não foi. Não vai lá que chove. É esse o serviço que nós prestamos a Deus? É esse? Não temos tempo para Deus, não damos os nossos dons a Deus. Os setores, os ministérios da igreja estão precisando de gente. Hoje eu estava ali conversando com a irmã Áurea, Vida Kids. Minha esposa falou comigo hoje de manhã: como é que vai ser o Vida Kids quando a gente subir? Não tem voluntário, vai aumentar o número de crianças, vai tudo num culto só, e aí? A Áurea estava preocupada: o senhor vai subir, esse ano não vai descer mais, a gente tem que se preparar, porque não tem voluntário. Eu falo: Raquel, por que não tem voluntário? Porque a turma vem, mas não fica. Sabe por quê? Porque o trabalho é de bastidor, é cuidar de criança onde ninguém está vendo. O pessoal quer aqui, ó. Lá no bastidor, quer não. Eu já cuido de criança a semana toda. Quando eu chego na igreja, a minha alegria é entregar meus filhos na mão do pessoal do Vida Kids. Segura aí. E se não tem, você precisa ver o problema que dá. Quando chega lá, não, hoje não vai ter não, porque tem um período agora que Vida Kids está tirando férias, irmãos. Eles não aguentam tudo aí não. Chega janeiro, eles tiram lá aí 2 semanas de férias, porque a turma está precisando sair um pouquinho. Todo domingo eles têm compromisso ali. Ah, você precisa ver a cara de tromba dos pais. Eu vou sugerir uma coisa a partir do ano que vem. Período de férias do Vida Kids, vão botar os pais todos que tem criança de serviço lá no Vida Kids. Vai dar folga para esses irmãos um pouquinho. Amém? Apoiado. Tá? Pensar também. Está ali, ó. Amados, para encerrar, houve algum evento na sexta-feira aqui à noite, e sexta-feira à noite não tem funcionário para limpar. Até temos um funcionário que limpa, mas ele só limpa as salas, e dessa semana ele ficou doente, o Felipe, passando mal, não teve condição de vir, estava passando muito mal. Aí eu cheguei ali, hoje de manhã, olhei aquele pátio da cantina ali, da livraria, um monte de cadeira espalhada para tudo quanto é lado, uma mesa lá com cavalete, entornaram refrigerante no chão, pisotearam aquele refrigerante todo que entornaram no chão, ficou aquela cola pisoteada. Foram embora, não olharam nem para trás. Eu arriei minha bolsa ali dentro do gabinete, fiquei numa luta interna. Vou lá, vou pegar no balde, no pano, vou lá. Aí eu falei com os obreiros, não, bicho, deixa, a gente vai resolver aquilo ali, a gente não vai deixar aquilo daquele jeito. Deram um jeitinho lá, passaram um pano, não ficou aquele primor, porque também não tem como ficar, né? Foi assim antes do culto. Mas o que passa pela cabeça de alguém que faz isso? Que faz uma reunião, uma festa, uma confraternização, vocês não sei o que foi que aconteceu ali, e deixa tudo sujo, tudo bagunçado, tudo, e volta para casa, feliz da vida. Pastor Renato disse que a juventude fez uma festa na sexta-feira, mas foi lá dentro do ginásio, a festa da amizade. Ele saiu daqui 1h da manhã para deixar tudo arrumado lá, tudo guardado, tudo limpinho, para não ficar uma bagunça para o culto, porque ele sabe que não tem quem limpe. Ele saiu de lá quase 1h da manhã, limpando tudo com a turma. Com os mesmos, né? Aquele grupinho que fica, coitado, sofre, são os mesmos. Amados, Deus me falou uma coisa ontem. Eu vou compartilhar isso com você, para a gente encerrar essa mensagem. Deus está esperando uma atitude nossa, para mudar a nossa sorte. Ele quer ver em nós zelo, capricho, honra, primícia, o melhor. O resto, Deus me disse, deixa comigo que esse povo vai ver o que eu vou fazer. Mas atualmente,
a mão de Deus está encolhida. E Deus tem feito alguma coisa na vida de alguns, porque também vê o interesse, o zelo, o capricho, mas a igreja como um todo, isso não está acontecendo. Essa igreja já foi mais dedicada ao Senhor. Tínhamos um grupo menor, mas conseguimos resultados tremendos. Com 400 membros nós compramos esse terreno aqui. Com 400 e poucos membros nós fizemos um cachorro-quente num sábado, que vendemos 6.000 cachorro-quentes num sábado. Com 400 membros nós começamos as sapatas desse prédio com esse cachorro-quente. Com 400 e poucos membros nós iniciamos uma obra dessa envergadura. Alguém diria, vocês são loucos. Mas hoje, irmãos, com uma quantidade muito maior, a gente está penando. É a crise. Tem o fator crise, eu não sou insensível, mas tem outro fator que é pior do que a crise, porque Deus que a gente serve, Ele age no meio da crise. Quantas vezes Israel saiu da crise, e hoje são um país forte e respeitado no mundo, porque eles honraram a Deus, e nós precisamos honrar o nosso Deus. E eu te convido nessa noite para tomar uma atitude de honra a Deus. Faz lá uma vasculhada na sua vida e vê lá o animal que você está entregando para Deus. Coxo, doente, cego. Sobra de tudo que você tem, você dá para Deus. Você não prioriza, você não deixa de fazer nada. Não, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Se sobrar alguma coisa, eu entrego para Deus. É assim? O texto está dizendo que vai acontecer. Com a terra de Edom. Nós vamos virar uma terra de Edom.